Neste segundo estudo de caso para um movimento horizontal retilíneo uniformemente variado, veja, um ponto material se desloca por uma trajetória linear, a partir do instante 0 segundos, de uma posição 5 metros na direção do eixo X, no sentido positivo. Então, se aqui for a origem, o sistema de coordenadas é um único eixo na direção X, veja, o nosso vetor que representa a posição desse ponto material, este vetor que vai do zero até o ponto material, no instante inicial. Esse ponto material, neste instante, ele tem velocidade com módulo 10 metros por segundo na direção do eixo X, no sentido positivo. E ele tem uma aceleração constante de 0,5 metros por segundo ao quadrado, também na direção X, também positivo. Então, nossa aceleração aqui está na direção do eixo X, no sentido positivo, e ela é constante. Bom, quais são os problemas? Primeiro, encontrar a função horária da posição, a função temporal da posição desse ponto material. Depois, em um instante específico, 50 segundos, encontrar em que posição que ele está. Ou seja, em outra posição aqui, ó, posterior, no instante 50 segundos, qual será a nova posição dele, né? Com a nova posição nesse instante 50 segundos, que é representada por esse vetor. E finalmente desenhar qual é o gráfico dessa posição em relação ao tempo. Bom, vamos começar pela função horária da posição, função temporal da posição, porque com ela nas mãos é possível determinar todos os outros problemas deste estudo de caso. E veja bem, essa é a nossa função horária genérica, e ela tem 3 parâmetros: a posição, a velocidade, a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração constante, que são parâmetros que foram fornecidos pelo problema. Então, substituindo esses valores fornecidos, todos eles estão na direção X. Veja, a posição tem dimensão de comprimento, e como estamos no sistema internacional, nós usamos o metro. E veja bem, quem é a posição inicial? 5 positivo. Quem é a velocidade inicial? 10 positivo. Está multiplicando o tempo aqui, ó. E quem é a aceleração? É 0,5 positivo. Só que está dividido por 2 aqui, ó. Então é 0,25 vezes o tempo ao quadrado, né? Vezes o tempo ao quadrado. Então essa é a nossa função temporal da posição. Função temporal da posição. Com ela a gente consegue determinar todos os outros problemas. Então vamos começar aqui pelo problema mais imediato, que é, no instante 50 segundos, qual é a posição? Então a gente substitui no lugar do tempo os 50 segundos. Ó. Substitui no lugar do tempo os 50 segundos na direção X em metro, né? E aí nós vamos ter como resultado, para a posição no instante 50 segundos, teremos como resultado, veja, 50 ao quadrado, 2.500,
dividido por 4, veja, dividido por 2 dá 1.250. Divide por 2 de novo, dá 625. 625 com 5, 630. 10 vezes 50 é 500, então 630 com 500 dá 1.130 na direção x em metros. Essa é a posição no instante 50 segundos. Ou seja, 50 segundos depois, ele que saiu da posição 5 metros estará na posição 1.130 metros. Então ele se desloca 1.125 metros em 50 segundos. Okay? Veja, qual é o gráfico da posição em relação ao tempo, né? Veja, posição em metro, sistema internacional, tempo em segundos. Veja, agora nós temos aqui uma função, que é uma função de segundo grau. E o gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola, não é uma reta mais. Mas veja, não é tão complicado não. Se a gente escolher o primeiro instante inicial 0, aqui dá 0, sobra 5. 5 é a posição, 5 metros é a posição inicial que nós já sabíamos. Então esse é um ponto. Veja, nós só temos valores a partir do zero do tempo. Então para cá a gente não se preocupa para a esquerda, só daqui para frente. Vamos escolher aqui um outro tempo que é os 50 segundos. Por quê? Porque a gente já sabe qual é a posição associada a esse tempo, que a gente calculou aqui, ó, 1130. É sempre importante escolher valores simples, né, para determinar os nossos gráficos e tudo, porque senão a gente se enrola com as contas e fica complicado. Né? Então eu escolhi um valor que já tínhamos em mão, né? Então ficou tudo mais simples. Só que como não é uma reta aqui, não dá para traçar uma reta. Então o que a gente tem que fazer? Primeiro assim, como é uma parábola, a nossa parábola pode ter concavidade para cima ou para baixo. Ela tem concavidade para cima quando esse sinal aqui, ó, que está associado ao fator quadrático, ó, for positivo. Então, como o sinal é positivo, nossa parábola tem concavidade para cima. Mas veja bem, esta parábola aqui, ó, tem concavidade para cima. Mas esta daqui também tem, ó. Esta outra daqui também tem concavidade para cima. Então são 3 possibilidades que a gente tem aí, né? Todas têm que passar por este ponto, né? E este. Então veja, qual dessas a gente escolhe, né? Vamos lá, vamos olhar para a expressão. Veja que essa expressão nunca é negativa, né? Porque todos os valores são positivos e os tempos também são positivos. Então a posição nossa nunca vai ser negativa. Nós nunca teremos... O ponto material nesse problema nunca estará para trás do zero. Aqui, ó. Sempre para frente do zero. Então veja, aqui é o eixo de posições. Daqui para baixo as posições são negativas. Então esses valores aqui são valores negativos de posição. Que no nosso caso não serve, né? No nosso caso não vai servir. Para esse estudo de caso aqui específico. Então essa parábola aqui a gente já descarta. Ela já não serve. Sobraram 2. Bom, então o que a gente vai fazer? Vamos olhar agora o seguinte, ó. Veja que o ponto material parte de 5, da posição 5. E daí para frente ele só aumenta os valores, ó. Ele só aumenta os valores. Vai, por exemplo, no instante 50, ele saiu de 5 e foi para 1130. Neste problema específico, ele não vai voltar ao zero e depois seguir. Isso significa que ele não vai voltar, diminuir de 5, voltar para o zero e seguir. Ele não vai fazer isso, ele vai sempre seguir em frente. Então essa parábola aqui também não vai servir. E a parábola que sobrou é esta, que é a parábola mais conveniente para esse problema. E aí nosso gráfico está pronto, ok? Veja aqui, mais uma observação aqui, ó, aproveitando, explorando mais um pouco esse problema. Se a gente derivar ali a posição em relação ao tempo, veja, a derivada de 5 é constante, 0. Derivada de 10t é 10. Derivada desse termo aí, caiu 2, fica 2 vezes 0,25 dá 0,5. Caiu 2, ficou só o t. Na direção do eixo x,
Veja, agora é metro, que é posição pelo tempo. Metro por segundo. Isso daqui é quem? Esse termo aqui é quem? É a nossa função velocidade. Porque a derivada da posição em relação ao tempo é a velocidade. Se a gente integrar essa expressão, a gente volta para cá. Chega na posição em função do tempo. Ok? Até a próxima.